comportamentos, e então fiquei grato pelo convite e parece que houve muitas inscrições, há muitas inscrições, o que é bom sinal. Eu, de facto, como diz o Rui Rosa, o meu passado é do fitness, não foram 3 anos, foram 30, é só mais um zero. Ok, Eu 30. fui pioneiro em Portugal do fitness como é conhecido hoje em dia. Há 30 anos abri o primeiro Health Club aqui em Portimão. E depois chegou uma altura que achei que, não só por ter conhecido o coaching, mas também porque já tinha muitos anos de fazer todos os dias a mesma coisa, e é uma das coisas que eu aconselho aos meus clientes. Quando tu és obrigado a ir trabalhar, é a altura de sair fora. Portanto, ou fazes as coisas porque gostas, ou então não faças, porque mais tarde ou mais cedo vais acabar por pagar por isso. E foi dentro dessa lógica que eu agarrei o coaching, tirei a minha primeira certificação há 5 anos atrás. Não serviu muito, não mudei muito com a primeira certificação, só mudei quando mais tarde tirei o Master. Aí sim, de facto, vi diferentes resultados na minha maneira de estar e principalmente no meu negócio. Eu posso vos dizer que a partir do momento em que eu tirei o Master há 3 anos atrás, em termos de negócio no fitness, eu mudei muita coisa e acabei por conseguir fazer uma coisa que é com menos trabalho e ganhar mais dinheiro, que é uma das coisas que toda a gente procura. Não é fácil, mas com uma gestão assente na base do coaching é muito mais fácil de nós conseguirmos fazer isto. O que é que eu trago hoje para vocês? Eu poderia fazer um workshop baseado em motivação, dizia aqui umas palavras muito giras, fazia aqui umas coisas engraçadas e vocês ficavam todos motivados, mas o que é que acontece? Sempre que nós temos esse tipo de workshop ou esse tipo de curso, ao fim de 3, 5 dias, a motivação já foi ao ar. E isso acontece porque a motivação é uma coisa emocional. A motivação não é uma coisa que dure muito tempo, a não ser que nós trabalhemos a motivação de uma outra forma, que é aquilo que eu pretendo ensinar hoje. Qual é a melhor forma de vocês trabalharem a motivação e conseguirem manter anos e anos sempre a mesma motivação? Vai ser essa a minha ideia hoje. Vou-vos explicar como é que funciona o cérebro. Eu sei que essa parte vai ser um bocado mais chata, vai ser a parte inicial, mas depois vou-vos dar ferramentas para vocês poderem alterar uma data de comportamentos não só a nível pessoal, como a nível profissional. Espero que estejam todos prontos. Vamos então dar início. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã, que é este aqui. Ora, aí está. Vamos só passar isto para a apresentação. Pronto. Penso que todos estão a ver o meu ecrã, certo? Ok. Então vamos lá. O primeiro sistema que eu vos vou falar é um sistema conhecido por sistema de recompensa. O que é que este sistema faz? Tudo na vida, todas as ações que nós temos na vida, são feitas sempre porque há algo em troca. Porque naturalmente nós somos assim, está bem? Ao contrário do que muita gente diz, não, mas eu gosto de ajudar os outros. Mesmo ajudar os outros leva a que tu recebas sempre algo em troca. Pode não ser uma coisa que tu consciente, mas inconscientemente tu acabas por levar sempre algo em troca. Então, vocês vão imaginar o vosso corpo. E o vosso corpo tem vários sistemas dentro dele. E além disso, todos nós temos uma coisa que é o cérebro. Ora bem, eu aqui perdi, assim já dá, perco o contacto do ecrã. Pronto, temos o corpo tem o cérebro. Cá está aí. Tem o cérebro. E não só o corpo tem vários sistemas, como o cérebro também tem vários sistemas. E eles, entre os dois, tanto o corpo como o cérebro, entre e ajudam-se e relacionam-se os dois um com o outro constantemente, a todo momento e a todo minuto, a todo o segundo. Portanto, não só o corpo necessita do cérebro, como o cérebro necessita do corpo, porque o corpo acaba por ser o radar do cérebro. É através do corpo que o cérebro tem consciência do que se passa dentro e fora dele.
ok? Então, o que é que acontece? O facto de haver este relacionamento, surgiu a mente. E a mente funciona para quê? Para gerir todo este processo. É a mente que vai gerir todas as ligações sinápticas do cérebro com o corpo e do corpo com o cérebro também. O facto de exigir uma mente a gerir este sistema, aliás, uma das coisas, já agora aproveito para vos dizer, uma das coisas que me fez agradar, que me agradou bastante no coaching, é o facto de eu poder gerir a minha vida. Portanto, o coaching permite que tu consigas arranjar números, mensurar a tua vida e a partir daí tu podes escolher e podes saber em que momento é que estás e o que é que tu queres fazer a seguir. A partir do momento em que existe a mente, claro que aparece a consciência. Isso, a mente gerou uma coisa chamada consciência. E a consciência é quando tu começas a ter o teu eu, começas a olhar para todo este processo e começas a questionar uma data de coisas. E a partir do momento em que isso acontece, vais começar a interpretar as tuas emoções, os sentimentos, vais começar a sentir o teu corpo, o teu cérebro, a tua mente e a tua consciência, vais começar a ter noção disso tudo. Claro que tudo isto vai-te dar e vai-te criar e vai construir uma coisa chamada razão, que é por aqui que começa a grande guerra das pessoas hoje em dia. Eu tenho razão e a minha razão é que manda e aquilo que eu sei é que manda. Vamos ver se isso é bem assim, está bem? Vamos ver se isso é assim tão importante e vamos ver o que é que acontece. Porque, por exemplo, porque é que eu apresento este sistema? Porque um dos grandes problemas que os meus clientes têm é não aceitarem a realidade. Ou ao contrário, desculpem, aceitarem a realidade só deles. Não aceitarem que existem outras realidades. A maior parte das pessoas pensam que só existe uma realidade. Portanto, todos estes sistemas que aqui estão interferem e criam a tua realidade. Tá? Portanto, só para vocês terem noção, a vossa realidade é feita de 4, 5, 6 e mais sistemas. São esses sistemas que te fazem sentir o teu dia a dia. E normalmente eu costumo perguntar aos meus clientes quando eles começam a dizer que têm problemas e têm isto, têm aquilo, e eu pergunto, então, mas diz-me lá uma coisa, quando tu abres a porta de manhã, para ti está sol e para os outros está chuva? Para os outros está chuva e para ti está sol? Tu respiras um ar diferente dos outros? A vida, as casas são diferentes, os carros são diferentes? Porquê é que tu tens tanta diferença? Porquê é que a tua realidade é diferente da dos outros? E se vocês forem a ver, não é. Todos nós, quando abrimos a porta de manhã, a realidade é a mesma. O que muda é a tua reação à vida, a tua forma como tu reages. Isso tem a ver principalmente com todos estes sistemas, está bem? Esta realidade está apoiada no teu corpo e está apoiada no teu cérebro. E isso criou um outro sistema, que é o sistema de recompensa. Portanto, o sistema de recompensa é um sistema primário, primitivo, dos seres humanos pré-históricos, e não só, e de alguns animais, em que tudo o que tu fazes tudo o que tu fazes no teu cérebro, aliás, não é no teu corpo, tem que ter sempre por trás algo em troca. Aliás, o próprio corpo também faz isso, porque o balanço homeostático, que nós utilizamos muito no fitness, o balanço homeostático é um sistema do teu corpo que constantemente está a regular todas as situações do teu corpo. Então, isso acontece no corpo e acontece no cérebro. E o sistema de recompensa, o que é que ele vai dar? Ele vai te colocar numa situação que tu ou lutas, ou foges, ou congelas. Portanto, todas as atitudes que tu tens na vida vais ter uma destas reações. Inconscientemente, claro, está bem? Porque depois tu conscientemente podes alterar tudo isto. Que é isto que eu pretendo ensinar hoje. Então, o que é que isto quer dizer? Que tu, numa situação qualquer, tu vais ou lutar, portanto, vais tentar pôr a tua razão, ou vais fugir, ou vais ficar congelado. Nós daqui a bocado vamos ver qual é a situação que nos faz ficar congelados. E isto acontece porque o teu corpo, se a situação que se pôs à tua frente for boa, o teu corpo vai produzir uma hormona chamada dopamina. E essa hormona vai-te dar prazer, vai-te relaxar, vais-te sentir contente e feliz. O caso, ao contrário, quando aquilo que tu recebes não era aquilo que tu querias, vai produzir cortisol. E é bom que vocês saibam que esta hormona é a única hormona que aumenta com a idade e é a única hormona que aumenta com o stress. Portanto, imaginem a quantidade de cortisol que a grande maioria das pessoas hoje em dia tem. Tá?
Portanto, é bom que vocês comecem a mudar os vossos sistemas de representação e de recompensa para que, em vez de produzir cortisol, produzam dopamina. E depois vocês dizem, está bem, mas isto é tudo muito fácil de dizer. Claro que é. E como é que nós vamos alterar esta situação? Com treino. Com treino, sim. Vocês vão ver que é com treino. Isto é o que se passa no cérebro quando tu estás numa situação de perigo ou stress. Tá? Portanto, normalmente nós temos conhecimento da realidade pelos sentidos. Pelos olhos, pela boca, pelo nariz, pelas orelhas. Portanto, todos os nossos sentidos, inclusive pelo tato, pelo corpo. O corpo é o nosso radar. Todos os nossos sentidos estão alerta para a realidade. E, por exemplo, imaginem que vocês viram uma situação perigosa. A primeira informação entra pelos olhos, neste caso aqui, e vai direto ao tálamo. Mas se vocês repararem, a amígdala, que é o centro das emoções, o centro da sobrevivência, está muito perto, está mais perto, aliás, do tálamo, do que estão os córtexes, tanto o visual como o auditivo. Portanto, os córtexes estão no fundo do cérebro e a amígdala está muito perto do tálamo. Então, quando a informação chega ao tálamo, vai primeiro à amígdala. E o que é que a amígdala faz? Descarrega uma hormona, que é a adrenalina, e automaticamente o teu corpo está pronto para a resposta, para lutar ou para fugir. Há um aumento da batida cardíaca, há a pressão sanguínea, portanto, a tua pressão sistólica e diástole aumenta, e há uma preparação para os músculos grandes, principalmente os músculos das pernas. Por isso é que quando nós nos assustamos, ficamos brancos, porque o sangue vai todo para as pernas. Tá? E daí o que é que acontece? Como nós primeiro a informação chega à amígdala, tu não tens tempo de pensar o que é que tu vais fazer, vais reagir. E esse é o erro da grande maioria das pessoas, é o erro daquelas pessoas que nós dizemos que têm o coração na boca. Portanto, ela primeiro reage e só depois é que pensa, e depois chateia-se e fica triste e fica chateada porque tomou atitudes que não queria. Portanto, isso acontece naturalmente no nosso corpo, também é uma coisa inconsciente e faz parte do nosso corpo. Ora bem, então como é que nós vamos ultrapassar isso? Eu vou-vos explicar agora como é que nós armazenamos informação no cérebro. Vamos mais uma vez voltar ao esquema, temos o corpo e temos o cérebro, existe uma relação constante entre o cérebro e o radar, que é o corpo. Devido a essa situação, surgiu a mente criou uma coisa que são memórias. Portanto, a partir do momento em que tu és consciente daquilo que estás a fazer, tu começas a guardar coisas. Portanto, isso nós chamamos memórias. E essas memórias são construídas pelo cérebro e são utilizadas pela mente. E como é que elas se organizam? Normalmente, tanto na literatura, existem vários tipos de memória. Eu só vou falar aqui em duas que me interessam neste momento para vocês, que são as memórias a longo prazo e as memórias de trabalho, ou as memórias de curto prazo, as memórias atuais. Porque existem outro tipo de memórias que não vale a pena estarmos agora a falar aqui, porque iríamos perder mais tempo e não tem interesse para aquilo que eu pretendo. Portanto, as memórias de longo prazo e as memórias de trabalho organizam-se em janelas. E essas janelas, portanto, agora vocês, não sei se vocês conseguem imaginar, o vosso cérebro tem uma data de imagens que estão organizadas por janelas. E quando vocês precisam de uma imagem, abre a janela e vocês têm essa imagem. Só que nós temos vários tipos de janelas. Temos dois tipos de janelas, que são as janelas light e as janelas killer. As janelas light são todas aquelas janelas positivas, são aquelas janelas de bem-estar, imagens bonitas, tudo aquilo que tu recordas com carinho. São essas memórias são chamadas memórias light. Depois existem as memórias killer, que são aquelas que têm conotação negativa. São as memórias, por exemplo, que têm poder sobre as outras memórias. Então, o que é que acontece? Se o teu cérebro está carregado de memórias killer, de janelas killer, aliás, não são memórias, são janelas killer, o que é que sempre que tu tiveres uma reação, a primeira coisa que te vem à mente vai ser uma janela killer e não uma janela light. E é aqui que começam a surgir as tuas primeiras cadeias de pensamento. Portanto, os teus pensamentos estão sempre entre o killer e o light, o killer e o light. E é esta relação que tu vais ter que conseguir aprender a gerir, aprender a colocar as janelas, em vez de serem todas elas killer, mais light, porque tu vais ter sempre janelas killer. E elas vão-te aparecer sempre, porque há uma coisa que tu não controlas, são as tuas memórias.
Tá? E eu vou explicar daqui a bocadinho, no PowerPoint a seguir, o que é que acontece com as nossas memórias. Bom, as cadeias de pensamento têm um pequeno à parte, é que não se apagam. Uma vez que tu tenhas um pensamento, tu não consegues pegar uma borracha ou pegar um sistema qualquer e apagar. Isso não existe na nossa mente, está bem? Elas ficam todas guardadas no teu inconsciente. Então, se não se apagam, Beto, como é que eu vou fazer isso? Parece simples, com treino. Então, o treino vai ser sobre o quê? A gestão destas mesmas memórias. Vai haver um momento, que eu vos vou dizer qual é, em que tu tens que aprender a gerir essas memórias. Vais ter que aprender a respirar fundo. Vais ter que aprender a relaxar e deixar que o pensamento, deixar que a situação chegue primeiro aos córtex, do que chega à amígdala, porque se o pensamento ou a situação vai chegar primeiro à amígdala e tu vais ter que dar um timing, vais ter que saber sentir, perceber o teu corpo para depois poderes utilizar a tua mente, a tua gestão dos córtexes, ok? Se houver alguém que tenha dúvida, pode perguntar, está bem? Eu tenho tendência para falar muito rápido quando estou a explicar. Por favor, digam alguma coisa se for necessário. Ok, então como é que nós podemos fazer para começar a gerir estas memórias? Através da ressignificação. O que é que isso quer dizer? Dar um novo significado a todas as situações que se passam contigo. Porque todas as situações que tu tens neste momento, grande maioria delas são influenciadas pelo teu passado, por tudo aquilo que tu aprendeste no passado. Então tu vais ter que dar um novo significado. Vais ter que ter uma nova visão da tua vida a partir deste momento, a partir do momento que nós vamos chamar zero. Claro que tu vais-me dizer, porque eu tenho alguns que já tiveram esta conversa comigo, alguns que estão presentes, Beto, isso não é fácil. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, toda a gente era feliz. E não é bem assim, não é bem isso que acontece. Mas o que é certo é que se consegue, com muito treino, fazer isso, está bem? Vamos lá então passar para o próximo PowerPoint, que diz, mais uma vez, vamos utilizar o mesmo sistema, está bem? O corpo, o cérebro e a mente, a relação entre os dois. Já sabemos que a mente tem memórias e que essas memórias estão em janelas, estão disponibilizadas em janelas e que essas janelas podem ser light, que são as janelas bonitas e positivas, ou pode ser killer, que são as janelas com conotação negativa e que conseguem ter uma influência muito grande sobre as janelas light, sobre as janelas positivas, está bem? Por incrível que pareça, no nosso corpo, no nosso cérebro e na nossa mente, as janelas, portanto, o negativo tem mais influência sobre o positivo. Aliás, eu digo-vos uma coisa, no coach, no trabalho que nós temos de coach, é mais difícil, desculpem, passar uma pessoa positiva, trazê-la a ser negativa, do que o contrário, porque há sempre uma tendência para sermos mais negativos do que positivos. Embora saibamos que o negativo é melhor do que, que o positivo é melhor do que o negativo. Ok? Mas é essa, por exemplo, a minha experiência, e às vezes tenho dificuldade em fazer ver a um positivista que existem coisas que também têm que ser negativas, não pode ser tudo positivo, porque existe sempre o bem e o mal. O que tu tens que fazer é o equilíbrio entre as duas coisas. Não podes querer só ser positivo, não podes querer só ser negativo. O meio é o melhor, neste caso. Bom, já sabemos que as janelas provocam as cadeias de pensamento e que as cadeias de pensamento estão dentro da memória. Ora, o que é que acontece? Os cientistas descobriram que nós temos uma coisa chamada momento existencial. Momento existencial, o que é isso? É o aqui e agora. Então, nós temos uma pequena memória que só ela é responsável pelo momento existencial. E essa memória tem um fenómeno chamado registro automático de memória. Aliás, não tem só este fenómeno, está bem? Além do registro automático de memória, o RAM, também tem o SAR, que é o Sistema de Ativação Reticular. Eu vou-vos explicar primeiro o SAR. O SAR, o que é que se quer dizer? Tu sempre que entras em qualquer lado, ou mesmo quando vais na rua, se tu não tivesse o sistema de ativação reticular, tudo o que tu vias, tudo o que tu sentias, tudo o que tu cheiravas, ficava guardado na tua memória. Então, a memória, o cérebro criou o SAR. O SAR é um sistema de ativação reticular. O que é que quer dizer? Que o SAR só escolhe o que é importante para ti. Como? Através dos teus valores, das tuas crenças, que eu vou explicar à frente, como é que o SAR funciona. E além do SAR, nós temos o RAM. O RAM não é o RAM do computador, mas é parecido, eu depois vou-vos explicar. É um fenómeno que acontece na memória de trabalho, que é a memória
do momento, a memória do aqui e agora. Esta memória é uma memória pequenina que consegue fazer a gestão de tudo o que se passa no teu cérebro, no aqui e no agora. Portanto, reparem, eu agora estou a dar esta formação, estou a dar esta palestra, e eu estou a ver uma data de coisas ao mesmo tempo. Eu estou a ver se o PowerPoint está onde eu quero, eu estou a ver se as palavras estão onde eu quero, eu estou a olhar para a janela, estou a ver o Rui e estou a ver vocês. Portanto, há uma data de situações que eu consigo ver ao mesmo tempo, e quem faz isso é a memória de trabalho. Por isso é que de vez em quando tu dizes, tenho a cabeça cheia, hoje já não consigo fazer mais nada. E tu pensas que porque nós só utilizamos 10 ou 20% ou 30% do cérebro. Não, não é bem assim, porque o nosso cérebro, ao contrário do cérebro do computador, tem vários sistemas a trabalharem todos ao mesmo tempo. O que acontece contigo é que no momento em que tu te sentes assim, a tua memória de trabalho, a memória do aqui e de agora está sobrecarregada. E então o que é que tu deves fazer? Mudar de assunto, respirar fundo, dar um timing, mudar de pensamento, não fiques naquele pensamento. Por isso não se deve estar mais do que 7 a 10 minutos focado numa coisa, está bem? Para quem dá formação, sabe que o ideal é tu dares 7 a 10 minutos de formação constante, consistente, e depois inventar qualquer coisa, meter a chamada conversa da treta, ou passar outro PowerPoint, ou passar um filme, fazer qualquer coisa para os tirar daquela situação, está bem? Por causa da memória de trabalho, porque ela sobrecarrega, ela é uma espécie de um bufferzinho que se carrega muito rapidamente. Então, a tua memória, afinal, é muito grande, o teu cérebro é muito grande, tem sistemas imensos e trabalham todos em conjunto. Só para vocês terem uma ideia, a memória de trabalho, quando está a trabalhar, vai buscar todas as imagens. Imagina, tu pensas num vaso vermelho. A tua memória de trabalho vai à procura, em todas as tuas janelas de memória, vai à procura de tudo que diz respeito a um jarro vermelho. E vai buscar, porque senão tu ficavas ali à procura do jarro vermelho, onde é que está o jarro vermelho, e nunca mais encontravas. E ele, em milimicros de segundo, traz-te o jarro vermelho à mente. E funciona assim com tudo. Tu consegues olhar para uma garrafa e, ao mesmo tempo, tu consegues pensar o que é que ela tem lá dentro, se ela está fria, se ela está gelada, se está fechada, se está aberta, como é que vais pegar nela, como é que vais abrir, Tu consegues pensar nisto em frações de milissegundos. Essa memória é a memória mais importante e é aqui que nós vamos trabalhar, tá bem? É aqui que é importante nós fazermos a gestão do eu. É aqui que tu tens que parar e refletir. Vamos utilizar uma ferramenta que eu chamo DCD. E depois daqui a bocadinho já vos vou explicar o que é. Portanto, tu vais parar, vais contar até 10, vais respirar fundo, basta fazer 2 ou 3 respirações, vais fazer uma coisa que é aquilo que os sábios fazem, que é o silêncio. Não é deixar de falar, para um bocadinho e pensa qual é a importância que esta situação tem na minha vida. Vai alterar muito a minha vida? Então, ok, toma partido. Não vai alterar. Deixa a razão de parte. O que nós não fazemos, está bem? Nós, sempre que existe uma situação, nós tomamos um partido. Será que essa situação é assim tão importante para ti? Imagina que estás numa negociação com um cliente. O cliente diz alguma coisa que te fere. Será que aquilo que ele disse é importante para o teu negócio? Será que vale a pena dar atenção a isso? Será que não é melhor tu esqueceres isso e continuar para aquilo que tu pretendes, para o teu objetivo final? E é aqui que nós vamos gerir os nossos objetivos, gerir o nosso eu, através da gestão do eu, porque aqui é onde está a tua razão, os teus códigos de pensamento e as tuas emoções. Não sei se vocês já ouviram falar em António Damasio, um grande cientista português. Eu tenho muito orgulho por este homem. Desde muito cedo que eu comecei a ler António Damasio. No início não percebia nada do que ele escrevia. O erro de Descartes não consegui perceber quase nada. Só comecei a perceber alguma coisa no sentimento de si. Hoje entendo perfeitamente o António Damasio quando diz que as emoções dão cabo de nós. São a nossa salvação, as emoções são importantíssimas, porque a nossa sobrevivência só existe por causa das emoções. Lembra-se do lutar, fugir e congelar, tem a ver com as nossas emoções, está bem? Isso é primário, é primitivo em nós. Só que nos momentos atuais as nossas emoções primárias têm que aprender a ser geridas, elas não podem ser caladas, elas têm que aprender a ser geridas, porque tu vais tê-las sempre. Eu posso ser sincero com vocês, eu com muita experiência que tenho e já dei imensos workshops, já dei cursos de 3 dias em Lisboa e no Porto, e mesmo assim eu, antes de começar hoje este workshop, que é a maior parte das pessoas que aqui estão, eu conheço, eu estava nervoso. Eu tive que fazer uma gestão do meu eu,
e tive que acalmar as minhas emoções e os meus códigos de pensamento. E tive que tive que me cingir ao presente. Não vale a pena estar no passado, nem vale a pena estar no futuro. Uma memória que vagueia não é a memória ideal, é a memória cansada. Não estejas sempre no futuro, porque isso traz ansiedade, mas também não estejas sempre no passado, porque isso traz depressão. Vive o momento, foca-te no aqui e no agora. É o mais importante para ti. Quando me diziam, quando era novo, faz o teu dia o melhor possível que vais ter um bom futuro, eu não percebia e não conseguia entender. Hoje, cada vez mais, eu estou focado no meu eu. De tal maneira que as pessoas dizem-me, estás muito calado. Claro, porque eu estou a aproveitar o momento. Passei a aproveitar o meu momento existencial. É isso que vocês têm, quando estiverem numa reunião de trabalho, quando estiverem numa situação de stress, parem e foquem-se no que estão a sentir. E vejam qual é a importância que isto tem no vosso projeto de vida, qual é a importância que tem no vosso objetivo final, qual é a importância que tem no vosso projeto de negócios. Parem, relaxa um bocadinho, respira fundo, bebe água, arranja uma desculpa, mas deixa os teus córtexes visuais, auditivos, qualquer um deles, primeiro pensar qual é a melhor decisão para ti. Portanto, deixa que aconteça isto: duvidar, criticar e determinar. Sempre que disserem alguma coisa, para e questiona, pergunta-te a ti próprio aquilo, qual é a importância que aquilo tem. É muito importante. Atenção, nós não estamos a falar num grupo de amigos em que está tudo na cavaqueira. Estamos a falar em situações importantes. Embora, muitas vezes, numa situação com um amigo, se calhar tenhas que fazer isso. Um amigo às vezes manda uma boca que tu não gostas e tu tens que aprender a duvidar. Tens que aprender a criticar. E tens que aprender a determinar o que vais fazer a seguir. E isso treina-se. Então, o que é que nós temos que treinar? O que nós temos que treinar é uma coisa chamada percepção. E o que é a percepção? É a relação entre o teu corpo, a tua mente e o teu cérebro. É quando tu consegues percepcionar o que se está a passar naquele momento dentro e fora de ti. Epá, mas isso é difícil. Claro que é difícil, mas treina-se. Assim como no fitness nós treinamos e nós temos programas de treino, hoje sabemos, através da programação neurolinguística, que o cérebro também é reprogramável. Isso para algumas pessoas faz confusão. Reprogramável? Sim, o teu cérebro pode ser reprogramável e eu vou-vos mostrar daqui a bocado como, está bem? Portanto, o que é que nós treinamos? A percepção, e depois de treinarmos a percepção, nós vamos treinar a meta-percepção. A meta-percepção é um salto já chamado quântico. Para conseguir treinar a meta-percepção, tu tens que perceber como te percebes. Pá, isso já fica confuso. Como é que eu vou me perceber como me percebo? É isso mesmo, tu vais ter que parar e sentir o teu corpo, a tua mente, quais são as hormonas que estás a segregar, o que é que se estás a sentir calor, se estás a sentir frio, se estás com vontade de fugir, se estás com vontade de lutar, tu tens que parar, respirar fundo e sentir, tens que ter sensibilidade para isso, para conseguires atingir a meta-percepção. Ok, continuando. Depois de eu dizer estas coisinhas todas bonitas, eu já sei que houve alguém que disse alguma coisa, mas eu neste momento não tenho acesso. Ou tenho? Não, não tenho. Ok, não faz mal. Continuamos daqui. Acho que houve alguém que disse qualquer coisa como interessante. Modelo Mapa Mundo. Não sei se vocês já ouviram falar. Isto não foi inventado há pouco tempo. Já há muito tempo que os cientistas descobriram que nós temos um mapa-mundo e que achamos que o nosso mapa é o território. O que é que isto quer dizer? Nós achamos sempre que nós é que temos razão, o nosso ponto de vista é que está certo e aquilo que eu digo é que é. E tu tens que ouvir e calar e tens que aceitar. É assim que nós funcionamos. Só que não é bem assim, porque cada um de nós tem este mapa-mundo. Cada um de nós acha que o seu mapa é o território. Cada um de nós acha que aquilo que diz, aquilo que faz é certo. Claro que é certo, mas não podemos querer ou impingir isso aos outros, está bem? Então, o que é o modelo Mapa-Mundo? Eu aprendi o modelo Mapa-Mundo com Daniel Sá Nogueira. Não anda para a frente? Andou. Quando ele pergunta, e nós normalmente, todos nós temos sonhos. Quando ele pergunta, tens sonhos? Tenho sonhos. Então, quais são os teus sonhos? Os teus fantásticos sonhos. Então, se eu vos perguntasse, vocês iam me dizer, alguns iam me dizer amor, outros iam me falar em felicidade, outros iam me falar em ter casas, carros, dinheiro.
sucesso. Portanto, estes seriam os sonhos que nós quereríamos ter, certo? Só que vocês lembram-se que eu disse que eu adorava o coaching, porque no coaching é possível mensurar. Mostrem-me lá, ou digam-me lá, ou pensem vocês, qual destas coisas vocês conseguem mensurar? Amor, sucesso. Conseguem mensurar? Claro que se consegue mensurar. Há uma maneira de mensurar. Mas a maior parte de nós não mensura. Nós temos sonhos, temos objetivos, mas não sabemos o quanto queremos amar. Não sabemos o quanto queremos ser felizes. E ainda bem que não sabemos, está bem? Ok, então se nós chamarmos aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, resultados, nós começamos a trazer isto para a área da gestão. Então, um resultado é uma coisa que um gestor já sabe o que é. Espera aí, um resultado é palpável. De 0 a 10, eu já sei quanto é que é. De 0 a 100, eu já sei quanto é que é. Então, é isso que vocês têm que fazer aos vossos objetivos. Eles têm que ser, e vocês vão ver daqui a bocado, eles têm que estar em meta mais, eles têm que ser palpáveis. Só que atenção, os vossos resultados dependem, não caem do céu, não é como tirar o Euromilhões. Os vossos resultados dependem dos vossos comportamentos. E então, imagina, se tu queres ter sucesso, mas levas o dia inteiro em casa a procrastinar, agarrado à net, a ver as redes sociais e não produzes nada, não vais de certeza absoluta ter sucesso. A não ser, como eu te disse há bocado, tenhas a sorte de sair o Euromilhões ou tenhas a sorte de morrer alguém e deixar um património. Mas a maior parte das vezes temos de ser nós a fazer. O único lugar onde o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Porque eu saiba, em todo lado, para ter sucesso, tens que trabalhar. Okay? Portanto, não se esqueçam, para teres resultados, tens que ter comportamentos. E para teres comportamentos, tu tens que ter emoções. Tens que ter a emoção certa para aquele comportamento. Porque se tu não tiveres a emoção certa para aquele comportamento, tu não vais ter aquele resultado. E então, a primeira coisa que tu deves aprender a gerir é as tuas emoções. Tu tens muitos medos, principalmente medos e principalmente raiva, e os medos e a raiva fazem com que os teus comportamentos sejam diferentes dos teus resultados. Então, tu não vais conseguir ter bons comportamentos com uma emoção que não é a mais certa para aquele resultado. Vais ter que aprender a gerir as emoções. Ok, muito bem. E então, mas isto era muito fácil se fosse só isto. O problema é que antes de teres emoções, tu tens que ter cuidado com as tuas crenças. As crenças é tudo aquilo que tu acreditas. As crenças são as coisas que te incutiram desde pequenino, tanto os teus pais como a sociedade. Disseram-te a mesma coisa e disseram-te que era assim e tu achaste que aquilo de facto era assim. E vives em função disso, nunca questionaste se era verdade ou se era mentira. Claro que com a idade, muitos de nós vamos questionar isto e vamos mudar as crenças. E quando nós mudamos as crenças, nós mudamos as emoções sobre isso, mudamos os comportamentos e mudamos os resultados. Portanto, o que tu tens de começar a questionar é: será que as crenças que eu tenho neste momento são as mais indicadas para os resultados que eu quero ter? Se sim, continua. Se não, vai à procura do que é que tens que mudar nas tuas crenças. Ok? Só que tu tens crenças devido aos teus valores, àquilo que tu és. Os valores é aquilo que te incutem desde pequenino, desde que tu nasceste. O teu pai, a tua mãe, a tua família, os teus avós vão-te incutir valores. E reparem que não existe um valor mau. Então, se não existe nenhum valor mau, como é que eu tenho resultados maus? Ok? Porque se calhar o valor que tu tens como principal não é aquele que te dá o resultado que tu queres. Se calhar tu tens que parar e tens que questionar qual seria o valor indicado para eu ter o resultado que eu quero. Ou então posso-te fazer a pergunta de outra forma, ou posso dizer as coisas de outra forma. Se tu não tens resultado em determinada área, é porque tu não valorizas. E aí começas-te logo a rir. Porque de certeza absoluta que não valorizas, porque se tu valorizasses, tu fazias tudo para ter aquele resultado. Imagina, a maior parte das pessoas valoriza, tem como valor a família. E têm boas famílias, e têm famílias de sucesso. Por exemplo, quem valoriza muito a família vai ter muito mais dificuldade em ter resultados de sucesso muito grande. Pode ter sucesso, claro, mas não vai ter um sucesso muito grande, porque ele, a determinada altura ele tem que pôr a família um pouco de parte para conseguir se dedicar só ao trabalho, ou só àquilo que pretende. Ok? Portanto, os nossos valores determinam os nossos resultados. E é por isso que eu gosto imenso do coach, porque sei que mudando os meus valores,
priorizando os meus valores, não é mudando porque os valores estão cá sempre. Eu tenho que aprender a priorizar o valor certo para o momento certo. E isso há um trabalho que é feito que chama-se priorização de valores. Ok? Pronto, espero que tenham percebido toda esta parte, é um bocado mais complexa, mas isto depois dá-nos a percepção diferente sobre a vida. Só para vocês terem noção, eu meti aqui uma seta a dividir este slide. Esta seta quer dizer que na parte de cima da seta, onde estão os comportamentos e as emoções, é chamado ter humano. São aquelas pessoas que só se preocupam em ter. Essas pessoas vivem com emoções e comportamento. Se tu queres ter, queres ter resultados holísticos, queres ter um ser humano holístico, tu tens de te preocupar mais com os teus valores e com as tuas crenças. Tens que trabalhar, tens que saber gerir melhor os teus valores e as tuas crenças. Ok? Bom, o coach surge pela primeira vez. Eu agora já posso ficar só com a imagem. Como é que eu faço para agora conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo? Posso? Como assim? Conseguir ter o ecrã e a imagem pequenina e o ecrã, só eu a ver o ecrã. Deixar de partilhar, provavelmente. Sim. Está aí um botão que diz para parar a partilha. É isso? É aqui deste lado. Não. Tenho que fazer assim, não dá. Ok, não faz mal, eu continuo com isto, não faz mal. Pronto. O coach surge pela... Isto não era só para eu explicar. O coach surge pela primeira vez no século XVIII. Portanto, a palavra coach surge pela primeira vez no século XVIII na Hungria para definir o coach de 4 rodas. E nós utilizamos isto como uma metáfora para explicar o que é o coach. No fundo, o coach é levar um indivíduo do ponto A ao ponto B, que era aquilo que faziam os antigos cocheiros, que levavam as pessoas de um local ao outro. Portanto, essa é a metáfora que nós utilizamos de coach. Depois, em 1830, na Universidade de Oxford, passaram os tutores particulares, que eram aqueles que conduziam os alunos, os estudantes para os exames, passaram a ser chamados de coach. Mais tarde, em 1960, Timothy Gallwey é o primeiro pioneiro, pelo menos que eu considero, do coach. Ele era psicólogo desportivo e escreveu um livro, The Winner Games of Tennis. Mais tarde escreve um livro, The Winner Games of Golf e The Winner Games of Gestão. Ele escreveu vários livros com o mesmo título, só mudava a última palavra. E o que é que ele descobriu? Ele descobriu que o ser humano, principalmente os atletas, quando estão, e eu utilizei muito isto com os meus atletas de BMX, quando estão em confronto com outro atleta, eles têm 2 eus, têm o Self 1 e o Self 2. E o Self 1 é aquele que diz, tu vais conseguir, e o Self 2 diz, não, tu não vais conseguir, é sempre a mesma coisa, estás sempre a falhar, estás sempre a cometer o mesmo erro. O Self 2 está sempre a deitar-te abaixo, está bem? E o Timothy Gallwey foi o primeiro homem a utilizar isso no coach e foi o pioneiro do coach. E então, o que é que será hoje em dia coach? Segundo a ICF, que é o International Coach Federation, coach é constituir uma parceria com o cliente num processo estimulante e criativo que os inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional. Para mim, eu tenho uma outra forma de explicar coach, que aprendi com Daniel Sá Nogueira. Coaching é um processo que tem por objetivo desenvolver, desafiar, apoiar e capacitar pessoas a atingir todo o seu potencial, quer profissional, quer pessoal, através de perguntas e outras técnicas. As outras técnicas são principalmente técnicas de programação neurolinguística. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos numa pessoa e desenvolvemos aquilo que ela tem de menos bom e aquilo que ela tem de melhor. Portanto, a ideia é desenvolver e estar constantemente a desafiá-lo e, de vez em quando, temos que apoiar, porque acontece, um processo de coach dura entre 3 a 4 meses. Um processo de coach, não pensem que se muda o nosso sistema de memória, o nosso sistema da mente, num dia ou outro, não se muda. Leva-se meses e anos para conseguir mudar, está bem? E mesmo assim, de vez em quando, voltamos outra vez a entrar no nosso padrão, que nós temos tendência de voltar para os ciclos, para os padrões em que estamos em zonas de conforto. Não sei se vocês sabem, o ser humano tem tendência para se manter na zona de conforto. Isto é uma defesa do organismo, porque ao fazer isso, o cérebro gasta menos energia. Então o cérebro, a primeira vez, gasta muita energia quando aprende uma coisa, mas quando vai ver essa mesma coisa numa segunda vez, ele arranja caminhos neurais mais curtos para gastar menos energia. E isso faz com que nós entremos numa coisa chamada, aqui é que eu estou bem, zona de conforto. E há uma história que eu conto muitas vezes aos meus clientes, que é a história do sapo.
o sapo vem aos saltos e cai numa panela de água fria. E quando cai na panela de água fria, sente-se incomodado porque a água está gelada e ele começa a espernear e quer sair dali, mas não consegue sair porque a borda da panela é alta. Entretanto, a senhora chega ao fogão e liga o lume. Liga o lume e a água começa a aquecer e o sapo começa-se a sentir bem, confortável. Epá, está-se aqui mesmo bem. Sabem o que aconteceu ao sapo? Pois é isso que acontece a maior parte das pessoas quando fica na zona de conforto, está bem? Cose. Ok? Por isso, não fiquem na zona de conforto, arranjem sempre forma de criar novas zonas que vos façam sair da zona de conforto. Tudo isso, embora seja no início um pouco agressivo para a mente, depois vai-te criar uma nova estrutura. O vosso balanço homeostático vai criar um novo nível. Nós temos tendência para fazer isso, está bem? Portanto, seria bom que vocês aprendessem a sair da zona de conforto. Claro, sabemos que o sofá sabe sempre muito bem. Ok, o coach baseia-se em pressupostos. O que são pressupostos? São coisas que nós sabemos à partida que são certas. E, baseando nesses pressupostos, nós fazemos as nossas sessões de coach. Então, um dos pressupostos, e quase todos eles vêm da programação neurolinguística, diz que o coach tem as perguntas e o cliente tem as respostas. E nós aqui utilizamos técnicas de perguntas. Existem várias formas de fazer perguntas. Nós sabemos várias técnicas. Eu sou capaz de ter uma conversa com uma pessoa só com perguntas. Isso treina-se. Há um sistema da programação neurolinguística que ensina. Por isso é que existem aquelas pessoas que conseguem enganar os outros, entre aspas, quando fazem vendas, chamados os homens da banha da cobra, porque eles sabem como fazer perguntas abertas, está bem? E tu acabas por dar as respostas. Quando dás respostas, tu vais dando a informação que ele quer. Outro pressuposto é o mapa não é território. Eu já falei sobre isso. Nós achamos sempre que aquilo que dizemos é o único, mas mesmo aquilo que eu estou a dizer agora, vocês deveriam pôr em causa. Vocês depois têm o meu e-mail e sempre que quiserem pôr alguma coisa em causa, eu estarei à vontade para vos ajudar. Não há falha, só há feedback. Por exemplo, a nova juventude, eu deparo-me que os meus alunos, neste momento, os meus formandos, quase todos eles acham que não podem falhar, que é muito mal falhar. É um erro, está bem? Porque nós precisamos de falhar. É com o falhanço que nós descobrimos o que é bom e o que é mau, que ganhamos experiência. Portanto, tudo o que nós passamos não são falhas, é feedback. Tudo aquilo, mesmo numa situação má, todos nós aproveitamos alguma coisa de bom. Não se esqueçam disso, não há falhas, só há feedback. Todas as pessoas têm o recurso dentro delas ou podem adquiri-los. Todas as pessoas têm recursos, todos vocês têm capacidades ilimitadas. Só que dá trabalho adquiri-los. Mas todos vocês conseguem. As pessoas optam sempre pela melhor opção que têm disponível no momento. Todas as atitudes que tu tiveste foi a tua melhor opção. É muito raro tu fazeres uma coisa porque querias fazer assim. Normalmente é porque tu achas que é bom assim, especialmente levando em conta o contexto, está bem? Portanto, a melhor opção que tu tens no momento é a tua melhor opção. Cada pessoa cria a sua própria realidade. Todos nós temos a nossa realidade e achamos que ela é certa. Se queres compreender, tens que agir. Isto é um dos pressupostos mais fortes do coach. Por isso o coach põe o seu cliente sempre a agir. É a primeira coisa que faz depois de uma sessão, tu tens que agir. E tens que demonstrar que agiste, porque se tu não agires, todos nós temos imensas ideias, mas nunca utilizamos. Vamos procrastinando, vamos deixar para a última. Portanto, se queres compreender, age. Se não estás a ter resultados, faz de outra forma. Ser flexível, não faças sempre da mesma forma. Se da mesma forma tu não tens resultados, para e pensa o que é que eu ainda não estou a fazer tão bem, o que é que eu tenho que mudar, e muda. Nenhum destes pressupostos é para impor ao seu cliente. Portanto, é um pressuposto que nós temos, não imposição. Ok, continuando. Existem várias metodologias de coaches no mundo, está bem? A mais utilizada a nível mundial é o Grau. Eu não utilizo muito o Grau, utilizo mais a Rosa, e depois, mais tarde, daqui a bocadinho, vou-vos dizer porquê. Porque o Grau começa com uma coisa chamada objetivo, com o teu goal. O que é que tu queres? E a Rosa começa com a realidade, o que é que se passa. E eu prefiro começar com o que é que se passa para depois passar para os objetivos. Porque se tu sabes, tens um objetivo, mas depois vais à procura do que é que se passa, tu acabas por andar para trás. E assim é mais fácil, é mais prático. Não quer dizer que seja melhor ou pior, está bem? Eu acho mais prático. Portanto, a primeira coisa que nós perguntamos a um cliente é o que é que ele quer. 90% das pessoas não sabem o que querem, ainda bem, porque a vida é dinâmica.
a vida não é estática, ainda bem que tu não sabes concretamente o que queres, tu tens uma vaga ideia, porque de hoje para amanhã tu vais mudar essa ideia, e ainda bem que assim é, porque o mundo, na natureza, as coisas andam para a frente, não andam para trás. Tá? Portanto, outra pergunta, onde é que estás agora? Outra pergunta, o que é que podes fazer? E por último, como é que vais fazer? O que é que vais fazer? Como? Onde? Com quem? E porquê? Na Rosa, eu gosto mais porque primeiro eu começo com a realidade, o que é que se passa. Portanto, imaginem, vocês estão numa situação de negócio ou não. A primeira pergunta que tu deves fazer, ou um objetivo que tu queres, ou qualquer coisa na tua vida, é o que é que se passa. E escreve. O que é que se passa neste momento? Eu tenho isto. Ok. E o que é que eu quero? Eu quero isto. Pronto. Quando o coach, não vai ser agora aqui, o coach tem várias ferramentas, entre elas a roda da vida, a psicologia do outro, a psicogeografia, o rapport, o backtrack, o mirror and matching. Isto são ferramentas da programação neurolinguística e servem para eu tentar entrar dentro da psicologia do outro. O que é que isso quer dizer? Eu preciso de compreender como o meu cliente pensa. Enquanto eu não chegar ao ponto de pensar como o meu cliente, eu não posso ir para a frente. Porquê? Porque nós temos um defeito, o ser humano, que é o julgamento. Tu estás a ouvir o outro a falar e estás sempre a comparar, estás sempre a julgar. E acabas por não criar a escuta ativa, acabas por não ouvi-lo. Experimentem deixar uma pessoa falar, principalmente quem é vendedor ou quem tem atendimento com cliente, deixa falar, deixa expor o ponto de vista, com calma, ouve o que ele diz. E depois é que podes começar a falar, está bem? Cria rapport primeiro. Depois é que tu podes utilizar inclusive as palavras dele para depois explicares aquilo que tu queres. Tu vais ver que tu vais aproximar do cliente e não vai haver a luta, não vai haver a fuga. O cliente vai esperar um bocadinho. Nos objetivos, tu tens que perguntar ao cliente o que é que ele quer. E como eu vos disse, a maior parte dos clientes tem uma vaga ideia do que querem. E quando ele descobre o que quer, tu depois em meta mais. Quer dizer que o teu objetivo tem que ser mensurável, tem que ser específico ou ecológico, não pode provocar danos em nada, nem na natureza, nem em ninguém. Tem que ser temporizado, tens que dizer eu vou começar agora e quero acabá-lo no dia tal, no mês tal, não deve ter mais do que um ano, está bem? Deve ser, e tu deves acreditar que vais conseguir fazer, não deve haver nenhuma voz dentro de ti que diga, tu não vais conseguir. Se isso existe, tu tens que trabalhar esse objetivo, porque ainda ou é muito grande, ou é um objetivo guru, ou é um objetivo que tu não acreditas, por isso tens que o trabalhar. E depois tem que ser um objetivo positivo, tu não podes dizer eu não quero engordar, tu deves dizer eu quero emagrecer, tu não podes dizer eu não quero continuar a fumar, tu deves dizer eu vou deixar de fumar. Tá? Deve ser sempre positivo. Depois as soluções, e é aqui nas soluções que normalmente empanca. Só para vocês terem noção, nós chegamos às soluções normalmente na quarta, quinta sessão. Quer dizer que é um mês de trabalho. Ao fim do mês de trabalho nós entramos na área das soluções. E aqui o cliente das duas uma, ou segue ou desiste. Porque ninguém hoje em dia tem mais do que 2, 3, 5 soluções para um assunto. Porque nós não estamos habituados a fazer brainstorming. A maior parte das empresas, e eu dou coaching nas empresas, descubro isto, que é, vamos fazer brainstorming. E quando começam a fazer brainstorming, há sempre alguém que julga aquilo que o outro diz. E o brainstorming diz que tu deves dizer todas as coisas mais tapafúrdias que te vierem à cabeça. Porque o brainstorming serve para virar o teu cérebro ao contrário, para criar uma mudança de paradigma. E a mudança de paradigma só acontece quando tu estás na 30ª, na 40ª, portanto 30, 40 soluções sobre o mesmo assunto. Tu tens que habituar o teu cérebro a criar soluções. Tu tens que fazer parte da solução e não do problema. Como? Se te acontecer alguma coisa na vida, não perguntes porquê. Pergunta como. E leva a cabeça o dia inteiro a chatear como é que eu vou resolver isto, como. E tu vais ver, quando deres conta, tens a solução para aquele problema. Ok? Depois, ação. Ação, qual é o teu primeiro pequeno passo? É outro grande handicap que todos nós temos, que é muitas ideias e agora? Pôr em ação. Amanhã logo ponho. O coach não admite isso. Tu tens que me dizer quando é que vais pôr em ação, em que dia, que horas, eu tenho que saber que é verdade. Tu tens que me dizer qual foi o teu primeiro pequeno passo para o teu objetivo. Tens que dividir o teu objetivo em vários pequenos objetivos para conseguir fazer pequeninos passos, pequeninos degraus para chegares lá.
quando tens muitas soluções, nós utilizamos uma ferramenta chamada destas 30 soluções, escolhe 15, das 15 escolhe 10, das 10 escolhe 5, das 5, 3, 2, 1, até vamos trabalhar esta solução. Então hoje vais começar a trabalhar esta solução, o teu trabalho de casa ou a tua tarefa para crescer é tal, 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 tal. Ok? Pronto, continuando. Carl Jung foi discípulo de Freud, definiu que, ao contrário de Freud, que dizia que o ser humano, quase tudo o que fazia, ou a maior parte das atitudes que tinha a ver com a sua parte sexual, Freud dizia que tem a ver com os 8 tipos psicológicos. Eu não vou falar nos 8 tipos psicológicos, mas vou falar apenas em 4, tá bem? Que são o comportamento, as habilidades, as aptidões, as atitudes e as motivações de cada um. Eu vou-vos explicar só 4 tipos, que são estes que aqui estão. Vocês vão ver, para quem trabalha com gestão, para quem trabalha com público, para quem trabalha com equipas, o quanto isto é importante. Foi pena eu só ter aprendido isto há 6 anos atrás. Porque existem pessoas que são práticos, existem pessoas que são emocionais, existem pessoas que são mentais, existem pessoas que são espirituais, que é o chamado PEMS. O que é que isso quer dizer? Existem pessoas que, perante uma situação, o mais importante para eles é o ser, é os valores, é a existência. São chamadas pessoas espirituais. Existem aquelas que, perante uma situação, analisam, são analíticos, intelectuais, pensam, a lógica. Antes de fazer qualquer coisa, vão fazer um cálculo. Existem aquelas que nem sequer pensam, passam logo ao trabalho. Querem fazer, querem atividade, querem ação. E depois existem os emocionais, que são aqueles que sentem no momento, choram, riem, sentem amor, sentem raiva, têm uma data de sensações ao mesmo tempo, que são chamados emocionais. Portanto, todos nós temos uma destas como principal e as outras como acessórias. Portanto, e temos uma, por isso é que eu tenho isto em cruz, que está contrária, que é a oposta, que raramente a temos. Por exemplo, imaginem, um mental raramente é emocional. Quando é que ele é emocional? Quando tem filhos, por exemplo. Aí ele vai ser emocional, está bem? Assim como um prático raramente é espiritual. Ele só é espiritual uma ou outra vez quando se conecta com Deus ou com uma situação de amor com os filhos ou com a família, está bem? Porque normalmente nós temos só uma como principal e depois uma das pontas que podemos utilizar como secundária. Ok, então o que é o espiritual, o prático, o emocional e o mental? Eu vou-vos explicar da seguinte forma. Imaginem que estão a construir uma ponte e tem um rio, e estão os 4 indivíduos, um prático, um emocional, um mental e um espiritual, do lado de cá do rio, e estão a pensar em construir uma ponte. O emocional já está aos saltos, vamos fazer uma festa depois da ponte construída, vamos fazer um piquenique em cima da ponte, vamos convidar a malta toda, vai ser espetacular, já está cheio de emoções. O espiritual pergunta, o que é que esta ponte vai trazer de importante para a humanidade? Qual é a conexão que isto tem? Quanto é que isto é importante para o nosso planeta? Quanto é que isto é importante para os seres humanos? E o mental está a dizer, calma, eu não posso ainda construir a ponte, eu ainda não calculei o cimento, não calculei as vigas, não sei se a ponte tem a medida certa, não sei se este vão é suficiente. E o prático já está a bater o pé e está a dizer assim, desculpem o termo, poça, quando é que começa a porcaria da ponte? Estão a ver? Portanto, estes são os 4 tipos que nós temos. Eu, por exemplo, identifiquei-me durante muito tempo como emocional. Eu hoje sou bastante, mas muito mesmo prático, está bem? Fui adaptando. Grande parte das pessoas hoje em dia são práticas, porque a nossa vida hoje obriga-nos a ser assim. Ok? Qualquer um deles não é mau, todos eles são bons. Para que é que eles servem? Quando tu tiveres um colaborador emocional, tu não lhe podes dizer, vai fazer isto já. Tu tens que utilizar outro tipo de estratégia com ele. Assim como o mental, tu não lhe podes mandar fazer um trabalho sem ele explicar como é que é. Ele tem que ter a lógica. Assim como um emocional precisa de trabalhos que lhes deem emoção. Normalmente os emocionais e os práticos trabalham mais com o público, porque gostam, sentem-se melhores ali. O emocional, desculpem, o espiritual, por exemplo, evita trabalhar com o público, ele gosta de tranquilidade, gosta de estar numa secretária. O prático já não gosta disso. O mental, por exemplo, também gosta mais calma. Estão a ver? É bom que vocês tentem conhecer as vossas equipes, saber quem é o teu colaborador ou mesmo quem é a pessoa que está à tua frente, porque quando tu conseguires descobrir isto, é muito mais fácil de tu gerires todas estas emoções que estão perante isto. Tá bom? Eu espero que tenha falado o suficiente, acho que falei demais. Como é que eu tiro daqui?
Tem que ser aqui, já sei. Sim. Deve estar aí um botão que diz para partilhar, parar a compartilhar. Não tem, é que não aparece. Na parte de cima. Nem em cima, nem em baixo. Ele ficou aqui já há bocado, eu percebi. Espera aí, você está a compartilhar, está aqui. Ok, tem razão, é em cima este. Mas ainda estamos a ver. Parar compartilhamento. Pronto, já está. Ok, já está. Já está, ok. Ora bem, vamos lá ver então. Não sei se alguém tem alguma pergunta, penso que é isso. Era isso que eu ia ver. Lá Se alguém tiver alguma pergunta, esteja à vontade. liga o microfone e coloca as questões. Parece que não. Roberto, eu tenho aqui uma questão. Como é que a gente detecta se a pessoa é prática, emocional ou Ok, muito fácil. espiritual? Quer dizer, muito fácil para mim, né? Porque já estou habituado a isso. Pelas atitudes que tu tens quando estás em trabalho, né? Por exemplo, o teu trabalho, que eu conheço bem, tu sabes quem são as pessoas no teu trabalho que nem sequer, tu dizes, olha, vamos fazer isto, e eles nem sequer olham para trás. Ok, o que é para fazer? Vão logo fazer. Esse é um prático. O prático normalmente não pensa. E o que acontece? Muitas vezes é obrigado a refazer o trabalho porque não pensou no que estava a fazer. Está bem? Este é o prático. Aquele que, antes de fazer, vai-te perguntar, faz-te imensas perguntas sobre como é que se faz e qual é a quantidade de farinha, qual é a quantidade disto, qual é a quantidade daquilo. Ele é o mental. Está bem? O mental demora. Não quer, reparem só no que eu estou a dizer. Eu não vou dizer que um seja melhor ou pior do que o outro. Não tem nada a ver. É a forma instantânea, inconsciente que tu reages. Está bem? O espiritual, normalmente, não me levem a mal, os espirituais falam muito e gostam muito pouco da ação. Ok, Nuno? Uhum. O emocional, qualquer coisa que tu digas, ele fica ou fica muito feliz ou fica triste. Se tens aquelas pessoas que entram no trabalho um dia vêm tristes e no outro dia vêm todos alegres, ele é um emocional. Claro que há pessoas que têm mais tendência para ser muito mais uma coisa, essas pessoas precisam de trabalhar muito mais, outras nem sequer se nota. Por exemplo, eu comigo, tu já não consegues notar como eu sou porque eu fui trabalhando. Tudo isto tu podes trabalhar, cada atitude que tu deves ter em cada momento. Está bem? Isto é, em termos profissionais, ok? Porque depois, em termos com os teus amigos, tu não vais ser assim. Com os teus amigos convém que sejas tu. Tá bom. Ok, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Pronto, espero que Eu penso que levantei o braço. Peço desculpas, Gonçalo. Gonçalo, desculpa lá, colega. Posso? Podes e deves. Viva Beto. Obrigado pela tua exposição. Muito interessante. Beto, a minha questão é muito simples e rápida. Quais são para ti os principais desafios que todo este contexto tecnológico cria ao nível do comportamento, ao nosso comportamento como pessoas, no plano profissional? Por exemplo. Boa, bem metida, porque tu sabes que passamos todos pelo mesmo no início, não foi? Eu tive que fazer um rewind do meu cérebro. Eu sou extremamente presencial, eu gosto do calor humano, gosto de falar, e aqui nós falamos para um boneco, entre aspas, está bem? Desculpem, não. Então, por acaso eu estive a ler um estudo ontem, os cientistas estão um bocado preocupados com esta situação, porque nós temos necessidade do contacto. Reparem em tudo aquilo que eu vos expliquei da memória, e o teu corpo é um radar. Então tu vais buscar muita coisa ao tato, ao contacto com o outro, ao contacto, não só ao contacto físico como ao energético, e neste momento nós estamos a perdê-lo. E isto é uma preocupação grande para os cientistas. Vamos ter que adaptar e criar um novo sistema, por enquanto, porque esperemos bem que no próximo ano as coisas sejam diferentes, né? Não podemos continuar, eu nem quero pensar se vamos continuar com isto, mas cá está, eu como coach sou obrigado a começar já a pensar como é que eu vou fazer. E como tu viste, Gonçalo, eu fui o primeiro a reagir, não sei se passou contigo, mas eu no início, ao segundo dia, eu pela primeira vez na minha vida tive uma situação que já não tinha anos, entrei em stress, eu já não sabia o que era isso. Porquê? Porque me sinto falta do calor humano. Sinto falta do calor humano. Mas pronto, criei outras formas e nós estamos a fazer aquela formação que estamos a fazer os dois, e naquela formação, por exemplo, o facto de tu passares a bola
para o lado de quem está do lado de lá, para quem está do outro lado do ecrã, facilita muito. Para mim foi importantíssima essa ferramenta. Aqui, por exemplo, este workshop não deu para fazer isso, mas eu no futuro vou tentar criar workshops em que possa haver uma dinâmica do lado de lá para o lado de cá, ao contrário do que fizemos agora. Porque hoje a dinâmica foi toda minha, eu falei. Está bem? Mas o ideal aqui no futuro, principalmente com os nossos formandos e com os negócios, é passares a bola para o outro lado. Tá? Espero que tenha respondido, não sei se foi suficiente. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Não sei se a Sandra quer dizer alguma coisa. Tem aqui a mão. Eu não estou a Aqui o ver. sinal de pedir a palavra. Eu não tenho acesso a essas mãos. Sandra, força. Se a Sandra quiser dizer alguma coisa, só ligar o microfone e colocar a questão. Ligou sem querer, se calhar. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, quer falar alguma coisa. Engraçado, a Helena Estorninho diz que costuma congelar. Há muitas pessoas que congelam, está bem? Há muitas pessoas que quando ouvem algo de outra pessoa, o Pedro já está a rir, há muitas pessoas que quando ouvem algo de outra pessoa que não é aquilo que elas querem, a primeira reação é congelar. Há uns que lutam, há outros que fogem e há outros que congelam, está bem? E é bom que ouça uma coisa, o mais importante disto tudo é que nós conseguimos, isso já é a percepção, Helena, isto é muito bom porque tu já tens a percepção disso. Agora tu tens que saber depois gerir essa situação durante a situação que está a acontecer. O Pedro e eu somos aqueles que lutamos. isto quando estamos entre colegas. Estorninho agradeceu, ok. Sim, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Fazer algum comentário, alguma pergunta? Olha, eu quero fazer um comentário muito rápido, até porque começou aqui a trovoar imenso e vou ter que desligar. Oi. Está mesmo, aqui está, como se está agora, estava um calor mesmo muito, muito grande e agora está aqui a começar a trovoar muito. E a chover. Bem, o que eu quero dizer é que, bem, eu já esperava um bocadinho isto, já conheço o Beto, mas obviamente que foi excelente. Portanto, algumas destas questões, só muito por alto já tinha ouvido, mas muito pouco. De facto, aqui foi profundo. Portanto, não, por acaso foi por alto. Muito por alto. Mas sim, por alto daquilo que se pode explorar, isto nem ponho em questão. Mas é óbvio que certamente os pontos que tocaste, certamente serão para nós formadores, não é? Professores, formadores, enfim, é aquilo que nós de facto devíamos trabalhar e com alguma consistência, porque nós somos postos à prova não é em cada dia, é em cada hora, em cada momento em que estamos com os alunos, não é? Portanto, gerir todas estas emoções, nós que trabalhamos diretamente com as pessoas, de facto precisamos muito saber trabalhar isto. Obrigado, Beto. Olha, Pedro, posso dizer uma coisa, eu é que agradeço. Eu, quando ganhei as ferramentas de coaching, a primeira coisa que eu aprendi nas minhas aulas, e daí eu ter conseguido depois com que os alunos, repara só, vê se como é que eu te consigo dizer isto, eu não o faço para os alunos me aceitarem, tá? Eu faço a nível profissional. Então o que acontece? Eu comecei a pôr a bola do lado de lá com a pergunta, o que é que se passa? Conta-me. Quando eles começam com aquelas palermices que eles têm, às vezes põem, diz então o que é que se passa? E eles começam, então, e o que é que tu queres? Pronto. A partir daí eles já não dizem mais nada porque eles não sabem o que querem. Ok, pronto, então nós depois avançamos, porque eu às vezes até peço, então, ok, se tu achas que é assim, se tu achas que queres isto, então qual é a solução que tu preconizas? O que é que nós deveríamos fazer? O que é que tu achas que... e passas a bola para o lado de lá, é um espetáculo. Os miúdos ficam... Os miúdos que não são miúdos, alguns, mas ficam completamente... e depois posso explicar. Eu tenho que dar uma formação aos formadores outra vez. Eu já dei há 4 anos eu dei em Lagos. Dei aos formadores em Lagos, mas posso pedir outra vez à nossa coordenação para... Não vou cobrar nada a vocês, está bem? É muito bom. É muito bom. Fico aguardado. Ok. Agradeço imenso, Pedro. Beto. Sim. O que é que tu achas e o que é que tu tens a dizer sobre a inteligência artificial ou como adaptar a inteligência artificial nos modos comportamentais e no coaching que faz aos seres humanos? Será que é adaptável a essa malta?
Eduardo, eu vou te dizer uma coisa. A inteligência emocional chateia-me imenso, está bem? Chateia-me porquê? Porque, infelizmente, o raio do meu computador sabe o que eu quero. Portanto, ele consegue. Reparem, a inteligência emocional, desculpem, artificial é muito parecida com a nossa inteligência, de uma forma linear, está bem? Porque o nosso cérebro não funciona assim. O computador funciona de forma linear. Mas ele, de facto, vai buscar o que é importante para ti. E se calhar, não sei como, mas se calhar podia-se utilizar esse pressuposto, que tu sabes que à partida o computador vai-te dar aquilo que tu pretendes para criar alguma coisa. E eu sei porque já li sobre isso, a inteligência artificial foi criada com base na forma de pensar do ser humano. Claro, o problema que se passa, o problema que não é um problema, ou seja, é uma realidade mais do que presente, é que a inteligência artificial, como é feita através de algoritmos, como é agora tudo o que é feito por estudos, nomeadamente agora no Covid, dos epidemiologistas e tudo mais, eles funcionam com base em comportamentos e daí reagirem dessa maneira. Só que não se adaptam, cá está, àquilo que tu que estavas e que disseste e que foi uma excelente apresentação que fizeste, dos comportamentos que nós, enquanto seres humanos, podemos nos adaptar e refazer, enquanto eles, robôs, a robótica, analisa, se calhar com uma perfeição melhor do que nós, enquanto seres humanos, mas não se conseguem adaptar posteriormente a essa situação. E isso também é curioso saber como nós, humanos, nos podemos adaptar, de certa forma, a esta inteligência artificial, que me parece que, por um lado, é muito boa, mas há sempre tem sempre o seu lado negativo, como todas as coisas que Não, reparem só numa coisa, como eu vos disse no início, nós temos sempre tendência para o negativo e para o positivo, existe sempre as duas coisas, está bem? E nós temos é que saber gerir as duas situações, mas a inteligência artificial tem uma coisa que, para quem é professor, para quem está ligado às terapias, para quem está ligado ao relacionamento humano, para quem é coach, para quem é gestor, nós vamos ter sempre o nosso lugar. E vamos ter porquê? Porque as máquinas não conseguem fazer uma coisa que é aquilo que eu expliquei, que é aquela, as máquinas conseguem ter comportamentos, mas não conseguem ter emoções, nem conseguem ter valores, nem conseguem ter crenças. Aliás, elas têm uma crença só, não saem dali. Elas sabem que é assim, trau. E é aí que o ser humano tem vantagem. O ser humano tem uma capacidade ilimitada. Só é pena nós, seres humanos, e principalmente já agora, tenho aqui uma pessoa à minha frente que é o Rui, por isso eu admiro o Rui, porque fazer uma startup em Portimão já devia ter sido feito há muitos anos, porque nós, portimonenses, temos a mania que somos pequeninos, nós portugueses temos a mania que somos pequeninos e nós somos tão bons como qualquer outro ser humano do nosso planeta. Aliás, não me levem a mal aquilo que eu vou dizer, por amor de Deus, nós já não devíamos ser portugueses, nós já não devíamos ter, desculpa o que eu vou dizer, religiões, nós já não devíamos ter crenças, não devíamos ter raças, nós somos cidadãos de um planeta. Tivemos a sorte de nascer no Algarve, ou de nascer em Lisboa, ou de nascer no Porto. Nós somos todos iguais. O que difere é o local onde nascemos, mas a nossa genealogia vem da pré-história. Nós estamos mais que misturados, temos genes uns dos outros. Nós somos todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E mais não digo. Se não vira padre. Ok. Se tiverem mais alguma coisa. Tenho uma. Peço desculpa, posso? Sim, Pode ir. Muito boa tarde a todos. Beto, queria só agradecer o convite Obrigado. e decidi falar porque é uma, é uma barreira para mim falar. Então acho que, só para explicar que realmente o Beto ensina-me muito. Obrigado. Além do Beto, pessoas que estão presentes nesta. Grandes formadores estão aí. E que foram meus formadores, e eles sabem quem são, não vale a pena dizer. E apesar de tudo, queria agradecer a ti, Beto, e aproveitar a deixa para agradecer a eles também. Visto que se calhar já não nos vamos cruzar mais, não sei. Mas agradeço imenso porque aprendi muito com vocês todos. Ok, obrigado. Era o que eu tinha para dizer. Obrigada, com licença. Boa tarde. Ok, a Marisa pediu para fazer isso, já sei o que é, para fazer o curso, mas a Marisa vai ter que me pagar um bolo, vai ter que trazer um bolo lá de cima do norte. ok. Não sei se há mais alguém que quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. Bem, parece que não.
Ok. Beto, se calhar damos por terminado. Da minha parte, um grande obrigado. Para mim e penso para todos, foi muito motivador. Pelo menos despertaste aqui algumas curiosidades ou lançaste aqui alguns desafios, com algumas técnicas que dá para também percebermos que podemos mudar os nossos comportamentos. Claro, principalmente isso. Eu é que agradeço, Rui, o convite Está aqui o e Pedro. espero, na minha humilde forma de ser, que quer tenha falar? conseguido. O Pedro disse: pode falar? Pode. Não sei se há alguma coisa a dizer. Sim, sim. Pedro, diz. Não, isto é entre eles, acho eu. Se o Pedro sou eu, não. Não sei, há um Pedro que posso falar. Eu não escrevi nada. Então não. Então é outro Pedro. Só se fosse por ativar o micro, mas não. Não. Está mesmo escrito ali. Pronto, já me estão a ouvir. Ok. Diz, Pedro. Olá, tudo bem? Beto, olha, só te tenho a agradecer por este teu workshop. Eu admiro-te muito. Obrigado. Tu foste o meu primeiro coach, aquele que me lançou nesta minha epopeia, e eu quero te dizer que obrigado e que a técnica que mais me marcou, agora estou a falar da minha situação, foi aquela da roda da vida. Tinha um de contribuição e só para vocês terem mais ou menos uma ideia, ele perguntou-me se eu estava contente com o meu trabalho, eu disse que não, e ele disse-me, olha, foca-te num quesito destes e vais ver que os outros vêm atrás. E eu foquei-me na contribuição, fui trabalhar como voluntário na Quinta Pedagógica, a minha vida começou a andar, fiz um site, fiz uma empresa, um ano depois estava na Suécia e agora estou aqui já a pedir, por isso muita gratidão. Foste tu que o fizeste, não fui eu. Eu só te dei as ferramentas e tu depois é que seguiste o teu caminho. Eu é que dou-te os parabéns porque tu és um exemplo, tu próprio sabes o que eu estou a dizer, tu és um exemplo de como uma pessoa pode mudar. Basta querer, Pedro. Tá? Sim. Bem-haja, fica bem. E agora devia estar em Tóquio, pá, mas Calma. foi o Covid. Temos de estar todos à O distância. Covid não deixou. Temos de estar todos à distância. E eu há 3 anos eu escrevi uma folha a dizer que o ano passado iria viver num país escandinavo. Por isso também foi Claro. é uma maneira de programar o focaste. Pode ser. É o mais importante, é o foco. Ok. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Não sei se há mais alguém, penso que já não, pelo menos. Penso que já não. Agradecer a todos a presença. O Beto deixou ali o contacto, mas também é fácil contactar, porque o Beto é bastante conhecido, pelo menos aqui. Sim. Aqui na zona, toda a gente o conhece, também é fácil o contacto. Queria agradecer a todos a vossa presença, em especial ao Beto pelas palavras que deixou e pelos magníficos testemunhos que deixou aqui, motivador. Muito obrigado, eu é que agradeço a vocês, a todos. Muito obrigado, Rui. Então vá, obrigado. Vou dar por terminado aqui o workshop, ok? Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Beto. Olha, Beto. Já espetáculo. Um abraço.